Tá. Então vamos lá. Bom, então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, Pacheco. Acho que o GMA é exatamente isso. Você vê que tem um monte de gente diferente assistindo a gente. Esse é nosso objetivo mesmo, né? Compartilhar um pouco do que a gente tem estudado e o que a gente acredita que serão as novas desafios aí para os próximos anos. Então, eu super agradeço o convite. Também conte comigo sempre que você precisar. Então a gente combinou, na verdade, eu e Pedro, ele falou um pouquinho sobre os casos, né, mais das lesões focais, e eu acabei ficando um pouco mais focada na artrose, que é também o nosso dia a dia, talvez até mais do que as lesões focais, mas que a gente realmente sabe muito pouco sobre as lesões focais, né? A gente, das lesões condrais, na osteoartrite em geral, nas difusas. As lesões difusas, o que a gente gostaria, que é exatamente como termina a aula do Pedro, é qual que é o fluxograma, né? E quem são os pacientes que a gente consegue triar os melhores tratamentos para eles terem as melhores respostas. Obviamente, eu gostaria de fazer uma intervenção sabendo que o paciente vai responder pelo menos 90% bem do que a gente está indicando. Então, a gente busca hoje em dia, sem dúvida nenhuma, e essa pergunta de US$ 1 milhão, quem são os melhores respondedores? Quem é a melhor pessoa para responder a tal indicação ou a outra indicação? Porque, sem dúvida, milhares de tratamentos novos vão aparecer e cabe a nós saber selecionar melhor o paciente e saber quais são os tratamentos que a gente acredita que podem trazer algum benefício para os nossos pacientes. E aí é muito importante a gente entender que existe um critério para saber quem respondeu, né? Quando a gente fala, o paciente respondeu ou não respondeu, tudo isso que a gente está falando, a gente está baseado em critérios, né? E são critérios já antigos, não é uma coisa que a gente criou agora, são coisas de 2003, de mais de 20 anos, criados pela OARS, que é uma sociedade de osteoartrite, e eles consideram, sem dúvida nenhuma, os dois domínios principais, que é a dor e a função, e eles sempre serão respondedores quando eles respondem a mais de 50% em melhora da dor e da função. Ou quando eles tiveram uma melhora absoluta, né, em relação à alteração, principalmente dos questionários, em mais de 20 pontos. Pode ser que alguns pacientes não respondam a isso, mas ainda assim podem entrar no critério conhecido como respondedores. Isso se eles têm uma melhora da dor e da função em pelo menos 20%. Se você for pensar, é até pouco, não? 20% já é suficiente. Aparentemente, sim, tá? Então, pelo critério aqui da UAS. Então, saber quem são os nossos respondedores também é muito importante para a gente dar seguimento às alternativas que a gente vai oferecer para o paciente. Porque quando ele fala, não melhorei nada, ou fiz, não melhorei em um mês, ou essa terapia não foi boa para mim ou não, a gente tem que entender o que que ele está dizendo em relação à dor, em relação à função, em relação a tempo, o que que não funcionou, para a gente também saber melhor indicar ou saber qual caminho a gente vai seguir. Mas nada disso faz sentido se a gente não entender quais são os ortobiológicos que a gente está falando. Então, virou uma moda colocar os ortobiológicos todo mundo na mesma caixinha. E, na verdade, eles são caixinhas diferentes, né? O PRP é uma caixinha que a gente chama de cicatrização baseada em fatores. Quando a gente coloca o PRP, a gente não está falando em terapia celular de fato, né? A gente não está injetando uma célula que a gente espera que aquela célula faça a modulação. Não. O PRP, a grande modulação é feita pelos fatores de crescimento, naturais e recombinantes que são isolados, você consegue adquirir eles isolados ou em combinação com outros materiais. Então, tem gente que mistura uma série de coisas e você acaba misturando, na verdade, o efeito do PRP, e por isso que a gente fala tanto sobre rico em leucócito, pobre em leucócito, quanto de plaqueta tem, quanto não tem, porque existe uma grande classificação do PRP, existe, se você for olhar pelas classificações, tem várias, e existem classificações que realmente falam em relação à quantidade de plaqueta, em relação ao leucócito, se tem ativação, se não tem ativação. E isso muda um pouco o perfil do que a gente está falando das citocinas oferecidas para o paciente. E aí também em busca do que eu vou modular ou não a articulação. Então, o PRP basicamente é uma cicatrização baseada em fatores. Então, no momento que eu injetei o PRP, eu estou esperando uma modulação articular e não uma resposta tanto celular. Não é só uma ativação de condrócito, é muito mais modular um ambiente que muitas vezes está inflamado. E aí eu também tenho uma cicatrização baseada na célula. Na célula é quando a gente existe a célula como próprio gerador de um estímulo tecidual, né, de alguma maneira, que pode estar em matriz, como o Pedro mostrou para vocês, ou sem a matriz, que é os scaffolds, as membranas que vão chegar algumas outras no mercado. Mas o que a gente tem hoje no Brasil em relação ao uso é o BMA, que é o aspirado de medula óssea, que não pode ser concentrado, a gordura microfragmentada, que a gente chama hoje de MFAT, tá? E as células mesenquimais, que a gente também não pode usar no Brasil, apenas em pesquisa, como vocês estão vendo, e a gente continua nessa linha de pesquisa no Einstein. A gente está tentando fazer um banco de células para conseguir fazer um uso que não necessariamente precisa ser autólogo. Então, a gente conseguiria usar
um uso homólogo aí das células a partir do momento que a gente tivesse um banco considerado que a gente não vai ter grandes reações. Mas isso é o futuro aí que a gente continua nessa linha de pesquisas. E o ácido hialurônico, ele está num toolbox separado ali, porque ele ainda é o nosso grande arsenal, né? A gente usa ainda bastante, principalmente para osteoartrite. E ele foi, na minha opinião, considerado um dos primeiros ortobiológicos, né? Ele tem mais ou menos um desenvolvimento aí de uns 40, 50 anos para frente. Então, tudo que se estudou sobre ácido hialurônico nesses últimos 50 anos mostram para a gente que ele, apesar de não ter células envolvidas, existe uma certa ativação de uma cascata anti-inflamatória ou pró-inflamatória, dependendo do peso molecular que a gente está falando, e que sim, ele pode ter uma ação secundária biológica, não que ele seja um produto absolutamente biológico, porque ele é sintético, hoje ele é de fermentação bacteriana, a grande maioria deles, mas ele desenvolve, ele, além do seu efeito hidráulico, né, que a gente fala de preenchedor do espaço, ele tem o seu efeito ali de estimular uma cascata, então ele tem um efeito biológico na articulação também, apesar de ser um produto não biológico. Então eu vou mesclar ele um pouco aqui na minha aula também. Então, a gente tenta buscar, como a gente começou falando, quais são as melhores opções para as melhores pessoas e qual seria um fluxograma mais certo. Será que existe isso? Será que a gente consegue chegar no final dessa aula e dizer qual que é o fluxograma mais certo? Já não quero decepcionar vocês, mas eu acredito que não. Tá? A gente ainda não tem o fluxograma exato. A gente vai ter uma reunião na Exatos agora em junho, então quem que estiver lá e quiser participar, vai ter um dia que é só para tentar discutir os ortobiológicos mesmo, para tentar estabelecer um fluxograma das melhores opções. Mas não sei se vocês sabem, mas cada país tem as suas restrições. Então, por exemplo, na Alemanha, eles não podem misturar o PRP com ácido hialurônico, porque quando eles misturam, eles consideram ali um novo produto farmacológico, então eles não podem utilizar. Então, a gente conseguir estabelecer um fluxograma, talvez nacional seja uma opção, mas assim, mundial que seja aplicável, talvez seja cada vez um pouco mais difícil, apesar da gente ter os princípios em comum, em vários países, quem estuda sobre o tema. Mas, por exemplo, esse é um paciente do nosso dia a dia, né, todos os dias do consultório, um paciente de 56 anos, ele era ex-atleta profissional de futebol do Botafogo, ele joga no Masters hoje no São Paulo, ele fez uma minissectomia lateral bilateral há 29 anos e se apresenta com essa radiografia, que não é uma radiografia de uma osteoartrite leve, certo? E ele continua jogando, joga bem, tem queixas pequenas, tá? Mas ele tem essa ressonância também, não tem um grande edema subcondral, tinha dor lateral claramente, um derrame articular pequeno, mas o que que a gente precisa entender? Se a gente for olhar nas indicações de qualquer um dos ortobiológicos, incluindo o ácido hialurônico, as nossas melhores respostas são quando a gente tem graus mais leves da degeneração articular, né? Então, uma osteoartrite mais leve, grau 1, 2, 3, são os melhores respondedores até o que a gente tem publicado hoje em dia. Mas algumas vezes a gente tem que sair um pouco dessa nossa indicação, como por exemplo nesse paciente. Se a gente falasse em prótese com ele com 56 anos, ele obviamente é no colega ou é alguma outra pessoa que fizesse alguma outra alternativa. E de fato, nesse paciente a gente fez infiltração de ácido hialurônico e ele voltou, né? Ele agora faz regularmente, na verdade, ele faz a cada 2 anos o ácido hialurônico. Ele fez uma vez e repetiu depois de 2 anos e se mantém ali jogando o seu futebolzinho, ó, né? De um nível que não é tão leve, mas ele tá bem, né? Então, a gente dificilmente vai contra, né? Ele tem uma massa muscular, um estoque muscular muito bom também, o que também faz bastante diferença para a gente, mas ele foi só no ácido hialurônico, como vocês estão vendo. Esse paciente, por outro lado, ele tem 47 anos, inclusive ele é pai da menina que vocês viram que o Pedro mostrou aí, da osteocondrite dissecante, ele é pai dela, e ele tem dor e crepitação nos joelhos há 3 anos e uma dor mais intensa no lado direito. Ele fez reconstrução do ligamento cruzado anterior e regularização meniscal medial e lateral em 1999. No esquerdo, fez uma cirurgia muito parecida 7 anos depois, e ele já vinha fazendo há um tempo, né, ácido hialurônico e nos últimos 2 anos ele tinha feito 3 vezes. Então ele fez 8 meses, 6 meses, mas depois de 6 meses de novo. E aí na última infiltração ele já viu que a resposta não estava suficiente. E a gente tem visto isso de uma maneira mais frequente, né? Os pacientes têm evoluído com uma osteoartrite às vezes mais precoce, pacientes mais jovens, eles querem voltar às suas atividades, não se sentem satisfeitos em simplesmente falar, não dá para fazer nada, vai só fazer academia, não dá para fazer nenhum tipo de exercício com impacto, o que, se você olhar, seria até ok, mas ele realmente buscava uma melhora funcional desse joelho e uma melhora da dor. Então, assim, o ácido hialurônico para ele, ele já falou que não dava para ele, tá? Ou seja, ele já tinha feito, já tinha funcionado, mas não funcionava mais.
O PRP, a gente tem questões do Conselho Federal de Medicina que eu não vou entrar aqui em questão, porque é uma conversa longa, vocês já sabem disso. O BMA também é uma opção que a gente pode usar. Eu não sou a maior fã do BMA, não sei por quê, não sei explicar, mas eu realmente acho que ele tem seu valor, mas eu acho que a gente tem uma quantidade celular muito pequena pelo que ele se propõe, então eu acabo indicando menos do BMA. E a concentração do BMA que a gente não pode fazer, então aí é que a gente não usa mesmo. As células a gente não pode usar, né, só por razões de pesquisa, como foi mostrado na aula anterior, e a gordura são coisas que a gente tem um pouco mais prática hoje em dia, a gente tem hoje mais de 50 casos de MFAT, né, da gordura microfragmentada, então a gente tem um pouco mais de confiabilidade, um pouco mais de confiança e saber do que a gente vai esperar dos resultados. Porém, aqui ninguém está falando que a gente vai reverter uma osteoartrite igual vocês viram anteriormente, ou em que a gente vai devolver cartilagem para aquele joelho. O que a gente está dizendo, sem dúvida nenhuma, é que a gente tem, com certeza, um alívio sintomático quando a gente usa algum desses tipos de ortobiológicos e a gente busca a melhora funcional desse paciente para ele desenvolver as atividades que ele se propõe. Mas nesse é o momento mais importante, essa é a conversa mais importante com o paciente para você conseguir explicar para ele o que existe de proposta, o que esperar de cada uma e saber que a osteoartrite dele está ali e que tem uma proposta de alívio sintomático e muitas vezes de alívio funcional. Então, no primeiro caso que vocês viram, eu falei para vocês, o atleta profissional de Botafogo, a gente fez um ácido hialurônico. A minha opção é usar o ácido hialurônico de alta concentração com alto peso molecular. E ele tem, como eu falei para vocês, ele repetiu esse ácido depois de 2 anos e continua tendo uma boa resposta. Esse é um cenário que fora um pouco do que a gente está acostumado, né? Porque não uma osteoartrite grau 2, que seria a melhor resposta, mas ele é um cara que está levando aí por um tempo essa osteoartrite que ele tem. No segundo caso, que é aquele pai da menina que eu falei para vocês, que a expectativa dele era voltar a fazer as atividades, ele estava muito sintomático, a gente tem todos os questionários dele aqui, e você pode ver que a gente optou naquele caso, como ele não tinha uma boa resposta ao ácido hialurônico, a gente simplesmente foi direto para a gordura microfragmentada. Então, um fluxo que a gente não consegue estabelecer, por que você não foi para o PRP? Então, na verdade, você vai tateando o paciente, você vai entendendo a expectativa, você vai vendo a literatura, estudando e vai vendo o que cabe melhor para cada paciente. Esse paciente eu optei em fazer a gordura microfragmentada em ambos os joelhos, então eu fiz o lipogênese bilateral em 2021 nesse paciente. Tá? E ele fez o Ironman de Floripa em 2024, que eu contatei ele, e agora, em abril desse ano, a esposa dele me ligou para falar que ele quer repetir o lipogênese, então depois, basicamente, de 4 anos, que bate muito com o que a gente tem na literatura hoje em dia, tá? Então, o Lipogens, para quem nunca viu, é um dispositivo, como está sendo mostrado aqui, é um dispositivo que você coloca soro, tem 5 esferas metálicas dentro, você faz uma microfragmentação do tecido, que você pode pegar tanto do abdômen, quanto da região interna da coxa, quanto da região interna do joelho, enfim, dos flancos. Existe algumas técnicas para retirada, é simples. No começo a gente fez muito com os plásticos, hoje a gente consegue fazer sozinho, desde que o paciente tenha uma gordura disponível, né? Se é muito magro, ainda assim a gente solicita o plástico. E aí, com isso, geralmente a gente consegue, com 100 ml de gordura, a gente consegue adquirir aí de 20 a 30 ml para injetar, o que é mais do que suficiente. Se a gente consegue injetar 10 ml em cada joelho, na nossa opinião hoje, é suficiente, não precisa ser mais do que isso. Então, a gente acaba fazendo 10 ml em cada um dos joelhos, como vocês conseguem ver aí. E esse é um caso clínico que talvez eu tenha tentado estabelecer um fluxograma aí que todo mundo busca, tá? Então, é uma paciente de 61 anos, aqui de São Paulo, ela se apresentava com dor nos dois joelhos há mais de 16 anos, assim, desde que ela tem 45, 46, ela tem bastante dor no joelho, pior no joelho direito. Ela tem uma obesidade, um MC acima de 25, ela está na menopausa há 10 anos, tá? Então, ela fez uma menopausa com 51. E de história pregressa, em 2016, ela fez uma artroscopia para uma lesão do menisco medial. E desde 2017 ela vem fazendo infiltração comigo de ácido hialurônico. Então, quase que anualmente a gente fazia ácido hialurônico, ela tinha uma boa resposta, e aí começou a diminuir a partir de 2021. Então, mais ou menos quatro infiltrações depois do ácido, ela já começou a ter uma resposta mais singela aí ao ácido hialurônico. E aí, em 2021, a gente conversou, eu optei em fazer um bloqueio de geniculares, porque ela tinha mais dor medial, tá? Vocês vão entender porque eu estou falando isso, mas a gente fez um bloqueio de geniculares, que a gente acredita que quando a dor é mais focada na região medial, eles respondem melhor.
Ela teve uma melhora da dor importante depois, foi interessante. Ela foi no clube, me mandou foto, estava toda feliz. E ela é bem assídua à fisioterapia, tá? Então ela entendeu que o tratamento não é só injetar ou qualquer ortobiológico que seja. A gente precisa de um treinamento neuromuscular, a gente precisa de um apoio da fisioterapia fundamental para que a gente tenha realmente uma expectativa mais prolongada de qualquer tratamento que a gente esteja fazendo. Então, é um alinhamento ortopédico, fisioterápico e obviamente, da paciente junto com a gente, entendendo do que a gente está propondo. Então, se vocês forem olhar o exame físico dela, ela tem um discreto valgo, mas a dor dela era às vezes mais medial do que lateral. Mas ela tem um valgo mais discreto no joelho direito, o IMC dela é de 35. Ela não fazia muito derrame articular, a dor dela era uma dor mais difusa, né, mais focalizada para o medial, como eu falei. Ela tinha essa dor na interlinha articular, antes pior no lateral, depois medial. Ela tinha feito depois da cirurgia, crepitava levemente, a DM dela era boa e ela tinha uma sensação de bloqueio e dor aos esforços. Agora, se a gente for olhar aqui a radiografia, está bem melhor do que as radiografias que a gente viu antes. Os dois casos que eu mostrei para vocês, a radiografia era de uma osteoartrite muito mais avançada do que nesse caso, né? Que até tem no lado direito um compartimento lateral mais estreitado, um patelo femoral bem ok, apesar de ter um pouco de osteófito, mas a grande questão aqui ela tinha dor no direito mais, mas vocês veem que o outro lado ela também se incomodava. E não era uma osteoartrite muito avançada. E aí aqui a gente poderia entrar numa outra aula, que é o que a gente gosta bastante de falar, eu e o Pedro, que são os fenótipos da osteoartrite, que tem vários fenótipos hoje, ou seja, para entender que não adianta a gente só classificar a osteoartrite em 1, 2, 3 e 4 e beleza, tá tudo bem. Não é tudo bem. Talvez essa paciente tenha uma osteoartrite praticamente atrófica, que a gente não tem tanto osteófito, mas ela tem uma situação inflamatória com leucócito e monócito bombando aí dentro. Então, assim, tudo isso é fundamental e acho que a gente sabe muito pouco sobre isso. Então, se você coleta um líquido sinovial dessa paciente, o que que vai vir? Será que se eu colocar um PRP, colocar a citocina mais inflamatória, é melhor ou é pior? Será que se eu pôr a gordura como terapia celular, eu vou estimular esse condrócito ou eu vou causar alguma toxicidade? Então, assim, essas perguntas a gente não sabe as respostas, então a gente vai no olho. Então, olhar essa radiografia hoje e falar, putz, ela não está mais respondendo ao ácido, não é uma osteoartrite grave. O que que eu posso fazer? O que que eu posso oferecer para essa paciente? Então, a gente tinha todos os exames dela, panorâmica, radiografia com carga, tudo o que vocês podem imaginar. Aqui vocês estão vendo a ressonância magnética dessa paciente, que mostra para a gente uma osteoartrite compartimental, uma degeneração complexa do menisco lateral. Vocês viram que ela tem um edema ósseo grande, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, era uma das razões sintomáticas dela, tá? Ela realmente era bem sintomática. Tomar cuidado nesses casos quando aparecem esses edemas ósseos, né? Porque algumas vezes a gente tem uma resposta que não é tão satisfatória quando a gente tem edema ósseo, e aí vocês viram que ela tem realmente algumas situações que a gente tem que entender a clínica da paciente e onde ela quer chegar também, tá? Se vocês forem olhar aqui, ela tem esse edema ósseo muito proeminente, mas ela é uma paciente que vem fazendo radiografia e ressonância de maneira regrada aí com a gente. Então, diante desse caso, o paciente está lá na sua frente. E aí, o que que a gente fez? Ácido hialurônico dá para oferecer para essa paciente depois de 4 infiltrações? A última já não funcionou. Aí ela vai falar: não dá, para mim o ácido já não funcionou bem na última. Tá bom, então eu tenho algumas outras opções. Vamos supor que eu estou num portfólio aqui, que a gente tem todo mundo no nosso grupo de pesquisa, como a gente tem realmente um grupo de PRP, um grupo que a gente estuda a gordura e tudo mais. Então a gente ofereceu para ela o PRP, que seria agora uma passagem de uma terapia sintética, né, do ácido hialurônico para uma terapia de verdade biológica. Então a gente fez o PRP nessa paciente, não sei se vocês já viram, esse é um dispositivo chamado ACP, o ACP que é da Arthrex. Você coleta o sangue já dentro dessa seringa, que é um compartimento fechado, então a gente chama isso de PRP fechado, tá? Então a gente não tem contato em absoluto com nenhum, né, produto adquirido. Vocês estão vendo que a gente consegue aí, tá? Então você rosqueia a seringa e desrosqueia, e aí você faz a infiltração nessa paciente, colocando aqui na via que eu prefiro, tá? Que é a superolateral. E depois que eu faço o PRP, eu tenho utilizado algumas vezes a infiltração de ácido hialurônico, tá? Junto 2 ml. Então, fizemos o PRP nessa paciente, e aí o regime que a gente optou, de acordo com alguns trabalhos publicados, é um regime de 3 infiltrações em um intervalo de 2 a 3 semanas. Eu vou falar para vocês que ela ficou muito satisfeita, ela melhorou a dor. Ela é professora de criança, então ela fica muito sentada, agacha muito, e ela ficou bem por 10 meses, tá? Então, quase um ano aí
de melhora da dor. E aí depois ela voltou de novo, ela voltou e falou, então, mas agora estou sentindo, tá um nível menor, mas estou sentindo dor. E aí, o que a gente faz? Vamos fazer prótese nessa paciente? O que a gente vai fazer nessa paciente? E aí, na verdade, o ácido hialurônico a gente já tinha meio que, né, descartado. O PRP funcionou um ano. Será que eu repetiria? Não quis repetir. O BMA e BMEC, como eu falei para vocês, eu acho que a gente tem uma oferta não tão grande de célula. Eu acabei não oferecendo para ela e acabei passando, então, para a gordura microfragmentada. E a gordura microfragmentada, a gente fez, como mostrei no caso anterior, 10 ml em cada joelho, e aí junto a gente fez novamente uma neurólise para melhorar a dor, porque ela tinha ficado bem há um tempo atrás. E nesse momento agora, depois dessa cirurgia, tá? Depois dessa intervenção, ela ficou bem um ano e meio, tá? Então, 18 meses ela ficou bem. E o objetivo da gordura, muito rapidamente falando, é obter essas células medicinais inflamatórias, né, medicinais que a gente chama, né, mesenquimais antigamente, essas células medicinais, para conseguir fazer um estímulo parácrino no local, melhorar a secreção de citocinas, fazer um recrutamento das próprias células dela, né, da paciente, promovendo uma diferenciação e melhorando a sobrevivência celular ali local. Mas tem que tomar cuidado também, porque nem sempre a gente tem uma resposta conforme esperado. E muitas vezes, na primeira resposta, ali na primeira semana, a gente faz um recrutamento e uma ação tão importante que o paciente faz uma reação inflamatória bem importante, acaba fazendo até um derrame articular por uma reação inflamatória. E esse é um trabalho de 2025 que realmente segue um pouco do que a gente tem pensado hoje. Eles fizeram um ensaio clínico randomizado, seguiram os pacientes por um ano, 75 pacientes, e aí fizeram um grupo que era gordura microfragmentada, um grupo que era placebo, controle, e um grupo que era corticoide. E aí o que me interessa em todos esses trabalhos, sem dúvida nenhuma, é quais são os critérios de inclusão, porque dessa maneira a gente consegue entender quem são os respondedores, que é a minha primeira pergunta que eu fiz para vocês. Então, a primeira coisa é quem é o paciente que está incluso nesse trabalho, se ele respondeu bem, porque aqui ele mostra que eles responderam bem e foi significativa a melhora da gordura microfragmentada em comparação com qualquer um dos dois grupos. E os resultados aqui foram sustentáveis por 6 e por 12 meses. Então, o que que importa desses trabalhos, na minha opinião? Quem foi incluso e quem foi excluído, né? Quem foi incluído e quem foi excluído. Isso importa para a gente. Por quê? Porque dessa maneira a gente consegue triar o nosso paciente e indicar uma melhor resposta. Se vocês forem ver, esse é um trabalho do Schenck, bastante, um grupo bem famoso, e acho que é o caminho que a gente está tentando todo mundo entender. E em 2023 também foi mostrado nesse trabalho que, num segmento de 4 anos dos pacientes que fizeram gordura microfragmentada, se sustentou essa resposta com 68% dos pacientes. O que que eu podia falar aqui? Só coisas boas, mas o que eu quero mostrar para vocês? Importante que pacientes que se apresentavam com sinovite no momento da cirurgia, né, no momento ali que você indicou, tinham 75% de falha. Então, se você olhar um paciente que você está pensando em fazer gordura microfragmentada, mas ainda tem uma sinovite importante, espera, não é um bom momento para fazer. Porque, como eu falei para vocês, a própria célula ela faz uma reação inflamatória. E o que a gente também buscava é talvez se pacientes mais velhos, mais, né, um IMC mais alto, ou o grau da osteoartrite, ou a quantidade de células que eu estou injetando, se faziam diferença ou não. E nesse trabalho mostrou que não tinha diferença, não teve influência significativa no desfecho. O que eu posso falar para vocês é que essa paciente que eu mostrei aqui para vocês é minha tia, tá? E com 70 anos, o desfecho final dela foi fazer uma prótese. E aí, quem fez a prótese foi o Pedro, que ela era minha tia. Eu falei que eu não queria fazer. O Pedro que fez aí, que vocês sabem que a gente tem essa parceria. Então, eu conduzi ela até o momento aí de fazer a prótese, porque, de fato, a gente foi tentando levar. Mas a pergunta que eu digo foi depois de 9 anos. Então, a gente tentou 9 anos utilizando os ortobiológicos. E o desfecho foi a prótese. Então, ninguém está dizendo aqui que o ortobiológico vai te salvar de um desfecho de fazer uma artroplastia total do joelho. E é esse alinhamento que a gente tem que ter com o nosso paciente lá atrás. Mas que depois de 9 anos, ela começou com 61, essa história depois, né, que eu falei para vocês, e agora com 70 anos, de fato, a gente conseguiu levando essa paciente. Se a gente for contabilizar o ácido hialurônico que ela fazia antes, eu diria que a gente teve uns 12, 13 anos aí de, né, prolongar esse resultado para fazer a prótese. Ela está muito bem, está extremamente satisfeita, graças a Deus, mas como consideração final, eu acho que a gente tem que usar a biologia ao nosso favor. E eu dei essa aula no Joca, e quando eu acabei a aula, o Melo olhou para mim e falou: Isso é tratar a osteoartrite. Parabéns. Ele falou só isso para mim. Porque, na verdade, a gente foi levando essa paciente até uma conclusão final.
O que eu posso também falar é que eu tenho mais dúvidas do que certezas. Eu não sei estabelecer de verdade um fluxo, eu não sei dizer para vocês quem responde hoje melhor quem do que outro. A gente tem algumas, claro, umas indicações nossas, né? Que eu falei, eu olho muito nos trabalhos para quem são Bom os dia, grupos gata. que são os grupos de inclusão, né? Mas hoje a gente tem que usar o que é compatível ao nosso panorama regulatório e técnicas que nos consideram seguras, com baixa porcentagem de complicação e que a gente consiga dormir tranquilo. Sem dúvida, o que a gente tem que estar na nossa balança é qual que é a nossa melhor indicação para cada paciente e alinhar a expectativa do que ele está buscando. E nesse caso, a minha tia estava buscando prolongar a prótese. Ponto. E a gente conseguiu atingir a expectativa dela. Mais uma vez, muito obrigada. Espero ter sido mais clara ou trazer mais dúvidas, o que também é bom. Obrigada. Bom dia aí para todo mundo. Estou aberta para perguntas.